Convido ao palco a professora Adriane Martins Soares Pelissoni, da Unicamp. A professora Adriane é responsável por iniciativas institucionais que integram formação acadêmica, permanência estudantil e desenvolvimento de carreira, com foco em promover trajetórias de sucesso para os alunos. Nesta palestra, ela compartilhará como processos institucionais estruturados, conduzidos com intencionalidade, podem transformar a experiência universitária e gerar impacto duradouro na vida profissional dos estudantes. Vamos recebê-la com uma calorosa salva de palmas. Queria agradecer e vou deixar um recado para a Val. Val, você começar uma reunião comigo, não dá uma calorosa salva de palmas, não vai ser mais uma reunião, né, Val? Está combinado para a nossa próxima reunião. Lógico que eu queria começar muito informal, me sinto muito em casa com o time da Valoriza, com colegas de várias instituições que fui revendo aqui. Fizemos reuniões, nos encontramos em outros eventos e queria agradecer, porque eu sei que realmente fazer eventos é uma mágica, né? De conectar agendas, objetivos e estarmos todos aqui também na capital de São Paulo, né? Em que é outra logística também. Então, falar depois da professora Cíntia, ela acabou falando do HITS, e também vou falar do HITS. Né? O HITS é um projeto estratégico da Unicamp, de um hub de sustentabilidade, que aproxima, não pela instituição, mas pela temática. Né? E vocês vão perceber um pouco que eu vou falar de um contexto de uma universidade pública. Né? Eu fiz essa escolha aqui, que, diferente de outros colegas, né? O Mackenzie, o professor Enzo falou, né? A PUC, por ser confessional, terem sem fins lucrativos, além de sermos sem fins lucrativos, somos financiados diretamente com recursos públicos. Então, nos traz hoje nos aproxima em muitas coisas, mas também temos algumas diferenças. Então, por isso que eu vou falar aqui em nome de uma estrutura. Não vou falar só da área, assim, toda a área de carreiras está aqui, nosso time, mas não dá para falar isso sem contextualizar que essa é uma construção histórica do Estado de São Paulo. A Unicamp, ela é uma universidade financiada pelos recursos públicos do Estado de São Paulo. Né? Então, por isso que o meu compromisso aqui é dizer como nós, da iniciativa pública, retornamos para a nossa sociedade os ativos, as transformações que nós enfrentamos. E, para falar de Unicamp, né, essa foto opa, deixa eu só voltar, ele está muito rápido aqui. Né? Essa foto é a foto da Unicamp. Vocês estão vendo uma similaridade do símbolo com o que está iluminado, porque o símbolo da Unicamp é o mapa da Unicamp. Design, porque a Unicamp ela foi uma universidade que ela foi planejada, ela foi contextualizada na década de 60 para a expansão para o interior. Por mais que a gente ache que a gente é da capital, a gente é do interior. Né? Do interior. E ela foi planejada pelo seu primeiro reitor, que era o professor Zeferino Vaz, e vocês veem que ao centro tem um núcleo, que é onde nós atuamos, onde nós ficamos, que é o ciclo básico. E cada uma dessas avenidas são as áreas do conhecimento que se traduzem nas faculdades e nos institutos. E, ao final dela, nós temos o Hospital das Clínicas, que é a ligação que aborda com a comunidade, que é o nosso grande área de extensão. Se você perguntar para alguém que mora em Campinas, você já foi à Unicamp? Ele falou, já fui no hospital. Ele vai falar isso. Né? A universidade, por mais... Campinas tem 1 milhão de habitantes. Ela é muito mais conhecida pelo próprio hospital, pela área da saúde, do que os serviços ali, as atividades da universidade. Ok? Então, eu vou falar hoje, escolhi, para falar um pouquinho desse panorama do mundo do trabalho. Já fiquei muito feliz de ouvir muitos colegas, sei que é um público seleto, porque muitas vezes a gente tem que falar que não é mercado,
que é um mundo dessas relações. Então, eu falei, já me poupa uma fala, mas vou contextualizar muito a questão da trabalhabilidade, que muito foi colocado, mas essa diferença das relações formais e informais, que eu acho que é um pouco desse contexto que está no entorno do nosso contexto nacional, né? Nós também precisamos olhar para o nosso contexto, da nossa origem, do que se relaciona. Depois vou falar um pouquinho dos programas de apoio e de inclusão da Unicamp e como se isso se liga com carreira. Vocês vão ver que não faz total sentido. E vou mostrar um pouco, a professora Marilda está aqui comigo, nós temos um programa interdisciplinar superior, e eu advogo isso. Acho que nós estamos muito acostumados com as regulações, e nós não pensamos em outros modelos de se educar em universidade no nosso contexto. Nós ficamos em cursos, em caixinhas. Por que não uma formação interdisciplinar? Por que não trazer para a universidade uma missão, ainda que não seja diretamente uma profissionalização direta? E vou exemplificar um pouquinho que esse programa foi criado pelo reitor Marcelo Nobel, que é muito colega do professor Germano, fiz muitas reuniões com o professor Germano, hoje sou professora deste programa, para dizer como que a gente pode devolver para uma sociedade profissionais diferentes. Para fazer situações diferentes, talvez a gente tenha que pensar numa estrutura educacional diferente. Fazer igual é repetir igual, porque a gente tem que movimentar muitas estruturas, né? E pensei muito disso o ano passado, fui para um evento de direitos humanos na Universidade de Coimbra, que é o berço ali do direito. E aí estava lá na Casa Jesuítica, que foi uma das primeiras escolas formais. Quando eu entro neste museu, dou de cara que parece uma foto das nossas salas de aulas de hoje. E nós estamos falando de 1400. Então, me traz algumas reflexões do que nós estamos tentando fazer em 2025, mas com as mesmas estruturas ainda hoje, com mais tecnologias. Lógico que nós temos um PowerPoint, um Power BI, mas será que a gente não tem que mudar as estruturas? E aí é um convite que aí vou fechar com experiências de ex-alunos e conclusões. Ok? Então, falar do mundo do trabalho brasileiro, que eu poderia falar do contexto, e o professor Enzo me poupou um pouco, né, mundialmente. Podemos falar, né, de projeções do futuro, mas eu dei um passo para trás e vamos tirar um retrato da nossa sociedade, do contexto latino-americano brasileiro. E hoje, o que nós temos? A gente tem hoje, né, até trouxe do último PNADS, 38% da nossa população acima de 40 anos está em trabalhos informal. Quando a gente está falando que nós precisamos preparar o jovem, e hoje nós temos algumas pessoas que já foram jovens como nós, por que elas não estão num trabalho formal? Não estou falando de carteira assinada, que agora tem um movimento contra a CLT, né, gente? Não é isso. Não é virar youtuber. Não é isso. Mas por que a gente não tem, que eu posso ser um MEI, eu posso ser um empreendedor, mas eu estou falando de relações formais, de relações, e não do informal, daquele que o indivíduo única e exclusivamente, ele por ele mesmo, se responsabiliza por ele. Que é esta que é um pouco da informalidade. Ok? Então, 38% dos trabalhadores brasileiros são mais de 38 milhões de pessoas. Quando a gente fala de trabalho precário, não é só da situação, mas é do respaldo dessa formalidade. E os impactos socioeconômicos para o nosso contexto é uma redução da renda média. Que essa pessoa ela tem um período laboral
de produtividade. Vai chegar um momento que ela não vai conseguir, mesmo com a informalidade, e aí quem é o responsável? É o Estado por essa situação. E uma instabilidade econômica e uma fragilidade do sistema de segurança nacional. Porque, se a pessoa não consegue se responsabilizar por ela, em algum momento, algum ente vai ter que, naquele momento. Por isso que a informalidade impacta diretamente a trajetória profissional e mobilidade social. Por quê? Quando a gente fala, os estudantes não querem ir para a universidade, e aí eu estou falando de um lugar que escuto isso. Porque, na nossa instituição, ao contrário, nós temos mais estudantes querendo entrar na Unicamp do que vagas. Nós temos cursos que a média é 80 candidatos por vagas, mas eu tenho cursos, a média, em geral, da Unicamp. Mas eu tenho uma medicina que tem mais de 200, e eu tenho o tecnólogo de saneamento ambiental, que é 0,8. Só não basta zerar. Na prova, você entra. Então, nós temos também essa informalidade que nos traz essa estrutura. Então, por isso, queria conversar isso com vocês. Como é um fórum nacional, falava para o José Eduardo, não é possível que o número de instituições que nós estamos aqui juntas não possamos olhar, enquanto nação, advogar por alguma transformação. Qual é? Não sei, podemos conversar, construir, co-construir, aí, o que a gente quiser. Mas é um pouco disso que, quando me fala do mundo do trabalho, não dá para a gente comparar com o sistema do mundo do trabalho americano. Não dá para a gente comparar com o mundo do trabalho alemão e as nossas origens, muito menos portuguesas. Ok? Porque a gente tem um contexto laboral que é muito nacional. É muito nacional. Quando você conversa com os colegas, por exemplo, os pesquisadores de Portugal, mas ora, pois, eles já me respondem, como tu vives desta maneira? Como não tem seguridade? Como tem... Explicando para eles como que funcionava o seguro-desemprego aqui, que nem todo mundo tinha. São relações muito cósmicas, nossa, aqui, endógenas. Então, é um pouco disso que eu queria conversar com vocês. Então, já falei um pouquinho da Unicamp, dizendo, como que a Unicamp faz isso? Porque a Unicamp nasceu com esta missão. A missão da Unicamp era contribuir para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Por isso que ela está ali, em Campinas, que é essa região que foi planejada para ser um polo de tecnologia. Então, não adianta, né? Em 66... eu não estava lá, né? Mas todo mundo fala, era mato, né? E a gente ainda tem, né? O Marco estava lá, não estava lá em 66, né, Marco? Mas já estava lá depois, ele vai contar. O Marco é a nossa grande marca, né? Que está lá de toda essa trajetória do serviço de apoio ao estudante. Porque não bastava ter uma instituição para transformar a localidade, mas a gente precisava levar os estudantes até lá. Então, a Unicamp, desde a sua fundação, se preocupou em ter serviços de apoio ao seu corpo estudantil. Eu falo aqui, eu sou aluna da casa, fiz mestrado, doutorado, mas eu mesmo tive contato com esse serviço. E não era uma pessoa que precisei usufruir dos recursos, mas por quê? Todos os estágios, desde quando eu era aluna, eu lembro de ir lá com o papelzinho entregar na área de estágios a formalização. Antes mesmo, eu sou bem antes, da Lei Federal de Estágios. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que essa trajetória, né, então, 76, é inaugurado esse serviço com este espírito. Tem um pouco de bases americanas, porque as instituições americanas têm muito porque é tudo pago lá, e eu tenho que contribuir para aquele estudante, que ele saia melhor, que ele tenha uma posição melhor de quando ele sai, e a família tem que investir. Então, tem uma natureza aí na sua criação das instituições americanas, mas também tem uma ligação com as instituições europeias, que é mais
como que a gente faz para dar condições? Então, a Unicamp fez essa mescla, e isso muito de um projeto interdisciplinar. Ok? Então, a gente tem, dentro desse mesmo serviço, por um movimento dos estudantes, um serviço de apoio psicológico e psiquiátrico, criado a pedido dos estudantes, porque estudar faz a gente mudar, em alguns momentos pode fazer sofrer, ok? E precisa de apoio, e o próprio programa de moradia estudantil. Então, vocês também já falaram de planejamento estratégico. Então, me dá um lugar de fala um pouquinho diferente, porque essa estrutura de base, ela existe desde 76. E desde 76 existia que este apoio, ele tinha sim uma parte que é do estudante, mas tem uma parte que é do contexto da instituição, para que essa transformação acontecesse. Então, dou um salto histórico e venho para 2021, que foi um ano também pós-pandemia. O que faremos enquanto planejamento estratégico para os próximos 4 anos na universidade? E isso consolida 3 grandes áreas que a Unicamp, enquanto valor social, para a gente é um valor. A inclusão é um valor inegociável na nossa instituição. Todas as pessoas, a gente brinca, a gente não queria fazer processo seletivo. Mas existe por quê? Mas, para a gente, todo mundo tem a capacidade de se desenvolver. Isso é um valor para a instituição. Então, a Unicamp percebeu também que ela tinha, dentre os seus processos seletivos, mesmo com o professor Rubem Alves fazendo o vestibular de uma maneira diferente desde 89, que a gente fazia uma seleção que privilegiava quem tinham trajetórias educacionais que desenvolviam habilidades cognitivas por outras trajetórias. E aí vocês vão perceber, porque quem pontua mais, quem consegue mais, mesmo num vestibular que já seleciona pela reflexão crítica. Nosso vestibular é isso, ele se diferencia por isso, porque ele não adianta só ser hard. Ele já pede na entrada. Ali, o ponto de partida, ele tem que ter. Só que, com isso, a gente estava trazendo um grupo que não refletia a nossa sociedade. Por isso que, desde 2005, a gente teve a bonificação. Em 2010, é criado o programa de formação interdisciplinar superior, que é o Profis. Por quê? Quando você perguntava para um estudante de escola pública da cidade de Campinas, você quer estudar na Unicamp? Não, a Unicamp não tem faculdade. Ou a Unicamp não é para mim. Então, o Profis é um programa que, hoje, o melhor aluno do Enem, de cada escola pública da cidade de Campinas, vem por um percurso de 2 anos formativo interdisciplinar. Com isso, a gente garantia que, todos os anos, a gente teria 120 estudantes de todas as escolas públicas da cidade de Campinas. E, com isso, eu sou professora nesse programa há 12 anos, eu tenho que fazer conta, 12 não, 14, já foi ano. Né? A gente foi, e aí vou trazer um pouco um exemplo desse programa. Ele não é um curso de graduação, eu brinco, ele é uma criação da Unicamp, muito inspirado um pouco nos community colleges americano, que é uma instituição de 2 anos. Ele é ensino superior, mas antes, na LBDB, tinha os cursos sequenciais superiores, aí caiu, e aí a gente está no meio, não, lugar, vai virar um BI, não vai. Mas eu acho que eu advogo que não seja um BI, porque é uma coisa muito própria. É durante 2 anos para você fortalecer habilidades interdisciplinares, antes de você escolher uma área profissional para você se aprofundar. Isso, para mim, faz diferença do que você já entrar numa engenharia, e eu, claro, vou me descobrir na engenharia. Eu, claro, vou entrar para um outro curso. Mas, talvez, se a gente está falando de um estudante tradicional, de 18 a 24 anos, talvez, naquele momento, pela velocidade que a gente tem das coisas hoje, ele não vai fazer a escolha mais qualificada. Logo, se ele sair do ensino médio, eu até brinco com eles lá na Unicamp. Quando vocês escolheram o que vocês tinham que estudar? Porque na Unicamp
é por sistema de créditos. A primeira matrícula, eles ficam perdidos, porque tem um currículo mínimo, mas o que você quer fazer? Quais são as disciplinas que você vai escolher? E eles ficam... Com a BNCC agora, fica um pouco mais fácil, mas não vamos chegar numa condição de qualificação com a escolha. E, por último, a gente teve a reserva de vagas, porque, de novo, nós não tínhamos um retrato do Estado de São Paulo no nosso corpo estudantil. Então, hoje, a gente tem reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, e também, agora, pessoas com deficiência, e isso é gradativo, e nós temos um vestibular indígena, o que significa que trouxe toda essa complexidade lá do alto de São Gabriel da Cachoeirinha, porque nós vamos fazer o vestibular lá no meio da Amazônia, para o estado de São Paulo. Confusões confusas. Marilda, não posso falar confusões confusas, né, Marilda? Esse eu posso. Ok? Então, isso aqui é a nossa diretoria. A gente passou por uma transformação. É uma diretoria executiva de apoio à permanência estudantil. Esse é o nosso prédio, que tem essa foto que foi escolhida. Nós ficamos no meio do ciclo básico, daquele pontinho do logo. E esta é a missão. Hoje, essa estrutura tem 69 funcionários que cuidam da moradia estudantil, de todos os auxílios habitacionais. A gente também tem os alunos com vulnerabilidade social, tem as 3 refeições garantidas nos restaurantes universitários totalmente isentos. A gente tem um transporte dentro do campus, custeado para todos. A gente tem um apoio pedagógico e acadêmico também, saúde mental e bem-estar estudantil, e foi o L para baixo, e carreiras e egressos. Então, tudo isso é feito por essa estrutura que apoiam as unidades de ensino. Por isso que está no centro. Vocês entenderam a lógica do mapa? Né? E este é o apoio. E aí a gente vai encontrando parceiros, programas, projetos para construir o projeto, o planejamento estratégico. Ok? Só para dar uma ordem, porque quando a gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro. Ok? Eu até tinha um gráfico aqui, eu tirei, mas hoje o orçamento total dessa diretoria executiva são 144 milhões de reais. Mas, se a gente tirar o restaurante universitário, o transporte, parte das creches, a gente tem um centro de saúde que atende todas as populações, a gente tem 76 milhões direto que vai para a permanência estudantil, que é para bolsas, ok? Para que o nosso estudante, que muitas vezes, e eles falam, é a primeira vez que eu sou... Né, eu tenho recursos para ser um estudante em tempo integral. Muitas vezes ele vai ter uma bolsa que é de R$ 1.200, mas, às vezes, ele é a maior renda da casa. Ok? Então, a moradia, a estabilidade. A gente tem algumas bolsas sociais que têm uma contrapartida para a instituição e eles trabalham em projetos 10 horas semanais. Ou projetos de iniciação científica, ou projetos de extensão, ou projetos de pesquisa. Então, isso garante, quem quiser, nós vamos fazer um evento no final de outubro, final de outubro, que a gente chama a amostra dos projetos de apoio à graduação, que esses projetos apoiam as atividades da graduação. Então, claro que a minha área aqui de estudo também é os serviços de apoio, então só quis mostrar. Então posso sair daqui animado, vou copiar o serviço da Unicamp. Não façam isso, porque não existe um modelo perspectivo. Né? O que a gente vê hoje é um aporte, mas tem que estar vinculado, sim, à missão e à visão de cada instituição, já a partir de ações já realizadas e com eventos externos. Tem que ter uma concepção bem definida. Ok? Por isso que isso, desde 76, eu não estava lá em 76, mas, quando eu cheguei, alguém me disse, o SAI é assim. Era SAI e virou DEAP. Ok? Que tem que ter uma vinculação institucional, tem que fazer parte de um planejamento estratégico, tem que ter equipe multiprofissional. Quando a gente exige dos alunos que eles sejam
mas a gente é uni? Às vezes é isso, eu brinco, a minha escola é a faculdade de educação. Quantos pedagogos trabalham junto com outras áreas do conhecimento aqui dentro da escola de educação, na faculdade de educação? Então, a participação estudantil, que seja um ambiente seguro, confidencial, acolhedor, tornar-se reconhecido. Eu falo, desde 76, teve muita gente que validou a estrutura. E ações abrangentes, mais específicas. Não adianta querer só a ponta, mas também não só o todo. Então, a gente sempre brinca que a gente vai do universal ao capilar. Em todos os programas, a gente tem que pensar. Esse programa ele é universal, mas qual vai ser a capilaridade dele? Como que eu faço isso para o geral e para o específico? Porque tem, por exemplo, um programa de mentoria Unicamp. Mas como que o programa de mentoria Unicamp chega lá na Faculdade de Engenharia Agrícola? Lá eles plantam alface na mentoria. Dá para fazer uma regra? Todo mundo sai plantando alface? Não dá. Como que a gente faz isso? Né? Então, envolve toda a comunidade e interação. E níveis diferentes de intervenção. Deixa eu só voltar aqui. Vocês falaram muitas intervenções de infusão curricular. Ou seja, eu pego um conteúdo curricular e pego outras condições e fundo, faço uma infusão. O que nós aprendemos, talvez, com essas estruturas, e aí, eu acho que esse livro é um livro de cabeceira, que nós temos que ter justaposição curricular. A gente tem que acontecer coisas que, ao longo da trajetória, vão impactar em mudanças de hábito, atitudes e valores. Este é o grande salto qualitativo que uma instituição universitária, e isso eles não estão falando aqui, não, são mais de 50 anos de revisão da literatura sobre o impacto que estar num sistema universitário traz para o estudante. Então, se qualquer estudante falar, devo ir para a universidade? Sim. Você não vai, o mundo do trabalho, talvez você vai ter que se construir, mas, com certeza, você vai mudar. Você vai ganhar transformações que vão acompanhar você ao longo da sua vida, em hábitos, atitudes e valores. E aqui a gente tem uma visão também, aí sou eu, com a equipe mais de carreiras, de orientação educacional, que a gente fez uma escolha teórica, mas não só, de uma visão de desenvolvimento de carreira, que é diferente do Savicas, por exemplo, de um life design, que é a teoria social cognitiva, que é pensar no contexto daquelas pessoas, mas também nas crenças, como elas se sentem capazes para fazer as suas escolhas de carreira, as suas decisões ou trajetórias. Então, para que estudar modelos teóricos, né? Gente, eu podia ficar um semestre aqui falando, ok? Mas optei por fazer rapidinho, estou que nem aqui o professor Denis Marques falando rápido, né? Mas os modelos teóricos explicam o processo. Eles dão uma previsão do fenômeno, ok? Então, você olha lá, o Pascarelli e Teresini, desde 2007, eles falam que a universidade tem outras contribuições do que as mudanças cognitivas. As mudanças cognitivas são muito menores do que as outras esferas da vida. Então, só que ele dá uma previsão do fenômeno. E hoje a gente olha que pode orientar pesquisadores, gestores e profissionais. Qual é a grande coisa? É multi. Se eu quiser fazer unidirecional, eu não vou conseguir. Porque esta formação ela é sempre multidimensional. Então, eu tenho que ter, sim, extensão, mas pensa que para um aluno conseguir estudar, fazer parte de um projeto de extensão, dele ter hábitos de estudos diferentes, ele precisa ter tempo. Ser estudante trabalhador, que eu acho que é isso um pouco da nossa marca, a gente quer fazer muito com o mesmo tempo, e o tempo é finito. Por mais que a gente ache que não. Ok? Então, como que a gente também pode fazer trajetórias não lineares? Que a gente faz que todo mundo entre
e faça a mesma trajetória? Obrigada. Então, vou passar rapidinho aqui, mas isso os pesquisadores falam. Todo mundo que entra na universidade vai mudar nisso daqui. Ok? Se vocês quiserem, depois vocês me falam. Mas a principal questão é carreira. Eles não entram com a questão de carreira já definida. Isso é construído ao longo da trajetória. Então, como que a gente apoia? Então, eu falei um pouquinho da teoria social cognitiva, para mostrar para vocês que ela faz uma articulação, né? O nome teórico disso é a reciprocidade triádica, que é uma reciprocidade entre o contexto do indivíduo, que ele percebe, a própria pessoa, que é... Claro que nós temos marcas, por isso que nós estamos falando de um contexto, se é homem, se é mulher, condição social, os interesses, mas as experiências de aprendizagem. O que nós estamos falando disso, do contexto da pessoa, das experiências? Essas três coisas juntas são base para o funcionamento individual. Por isso, cada um é um. Cada um tem um conjunto de crenças que vai suportar, que vai colocar. Mas como que a gente constrói isso? Não é pôr no foninho, vai lá que você consegue. Não é isso, por mais que a gente gostaria. A gente tem diferentes formas e fontes de mostrar a formação. Uma delas é experiências de sucesso, como o professor Denis Maia mostrou. Quando eu sinto que eu consigo fazer uma coisa, aquilo transforma o meu jeito de pensar e as minhas atitudes. É uma experiência, não é sucesso porque deu certo, é sucesso porque eu me senti capaz de fazer algo. Eu também modifico essas fontes pelas aprendizagens vicariantes. Eu vejo o outro e, a partir da experiência do outro, eu trago para mim. Quem é esse outro? Pode ser o ex-aluno. A gente pouco explora os nossos maiores ativos, que são os alunos que já passaram. A gente fala, o perfil do egresso. Cadê o egresso que saiu da PUC, que saiu do Senai, que transformou? Para ele retornar, para ele voltar, porque é uma experiência vicariante. Mas também a gente tem a identificação das barreiras. Ok? Então, eu poderia aqui ficar falando horas sobre essa teoria, mas só quis dizer, talvez é a gente olhar para este núcleo para a gente também ter trajetórias diferentes. Então, o Profis eu já expliquei para vocês, e aí já vou dizer, essa é a nossa divisão, e aí, interessante, porque essa mescla não entra pelo vestibular, só estou falando de gênero e raça, e lá a gente tem uma disciplina. Eu nem trouxe todas as grades, mas é interdisciplinar. E no terceiro semestre, eles ficam 4 semestres. No terceiro semestre, a gente tem uma disciplina chamada As Profissões. E o que a gente faz nessa disciplina? Autoconhecimento, porque cada um tem uma trajetória. O aluno que veio da melhor escola, o melhor aluno da escola do Campo Belo, vem estudar na Unicamp. Ele tem uma outra trajetória do que o aluno que veio lá do Cambuí, por exemplo. Ok? Mas a gente vai dar muita informação profissional, dizendo, olha, o mundo do trabalho, por quê? Muitos são o primeiro da família a estudar numa universidade. Coisas simples, que para algumas pessoas que são tradicionais, para outros não são. E depois a gente vai sempre trabalhar o contexto e a escolha, a tomada de decisão e o planejamento de carreira. Durante um semestre, são 15 semanas. Ok? Com isso, eu trago aqui só ao final, isso aqui é uma aula que a gente faz junto, a gente discute. Não é aconselhamento, é um processo de apoio para a tomada de decisão. Tem gente que pode decidir, depois do Profis, não continuar, mas ele tem uma vaga garantida na Unicamp. Se ele quiser continuar, ele vai entrar num curso, mas com outro repertório. E
a gente aqui fez uma roda, e a gente cuida muito dos ex-proficianos. Eles têm uma identidade muito forte. E para dizer, isso aqui, né? E eles fazem muito isso de uma maneira orgânica, dizendo: não, olha, lá no curso acontece isso, faz o projeto, tal coisa, que a gente de fora não ia conseguir. Então, a gente faz várias rodas, mas também a gente ativa isso. O trabalho dessa disciplina é fazer um curta de 3 minutos sobre um curso de graduação da Unicamp. Para isso, ele tem que conversar com as pessoas, ele precisa estudar, ele precisa pensar. Ok? E aí, um estudante da nossa turma disse: quando eu vi que alguém com uma história parecida com a minha conseguiu entrar e concluir o curso que eu sonho, percebi também que eu posso conseguir. Foi inspirador e me deu coragem para seguir em frente. Às vezes, a gente não precisa ir tão longe, nós estamos aqui dentro. Ok? Então, aqui eu nem vou falar dos impactos das disciplinas, eu vou só dizer que, para finalizar, para questões complexas, nós vamos precisar de respostas complexas. Responder com o mesmo sistema de ensino superior que existe nesse país, desde a metodologia jesuítica, talvez não seja a melhor solução. Por isso que a transformação talvez seja uma coisa que um diretor lá do MIT, alguns anos eu estava lá, ele falou assim para mim, e eu achando que eu estava indo para aprender tudo de carreira lá. Ele falou: não faça isso. Faça o que vocês têm de melhor, porque vocês sabem trabalhar juntos. Não precisa vir aqui copiar o meu modelo, porque o meu modelo responde o meu. Então, eu acho que, enquanto nação, enquanto instituições brasileiras que respondem a um contexto específico, não adianta a gente comprar uma coisa que foi pensado lá para os Estados Unidos, que foi pensado lá, por isso que eu falo assim, a Valoriza dança o samba que nem eu. Chegou a lei, chegou tal coisa, nós vamos fazer, e vamos dançar o samba, vamos criar, vamos fazer. Porque é isso que a gente sabe fazer. E não procurar respostas que venham, respostas prontas de contextos que não refletem a nossa realidade. Isso me incomoda muito, que é impor uma cultura, uma vivência, uma realidade que talvez nós, como moradores do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, não temos. Então, eu acho que é um pouco que eu queria deixar para vocês e agradecer muito o convite pela fala. Professora Adriane, muito obrigada pelas suas contribuições no Fórum Nacional de Carreiras. Receba das mãos da Carla uma placa que simboliza o nosso reconhecimento.